Como plantar, cultivar e cuidar de tulipas. Viva a tulipa! Essas joias de cores vivas devem ser plantadas no outono para que possam iluminar nossos dias no início da primavera. Estamos realmente ansiosos para ver essas folhas verde-azuladas começarem a emergir à medida que a terra desperta de seu sono de inverno. Aqui estão nossas dicas sobre como plantar e cuidar das tulipas. Sobre tulipas. As tulipas normalmente começam a emergir do solo no final do inverno ou início da primavera. Se o inverno ameno causar crescimento prematuro, o perigo não será tão grande quanto pode parecer. As tulipas e os narcisos já enfrentaram essas temperaturas frias antes e são bastante tolerantes. Se as temperaturas de inverno voltarem, pode atrasar o crescimento. A neve é útil, desencorajando o crescimento adicional e protegendo a folhagem do frio extremo. Plantar no outono para flores da primavera. Os bulbos de tulipa são plantados no outono, antes que o solo congele. Ao plantar variedades com diferentes épocas de floração, você pode ter tulipas florescendo do início ao final da primavera. Alguns tipos são bons para forçar o desabrochar em ambientes fechados e a maioria também é excelente para uso como flores de corte. As flores da tulipa são geralmente em forma de xícara com 3 pétalas e 3 sépalas. Há uma tulipa para cada cenário, desde pequenas espécies de tulipas em áreas florestais naturalizadas a tulipas maiores que se adaptam a plantações formais de jardim, desde canteiros até as bordas. As flores verticais podem ser simples ou duplas e variam em forma de simples xícaras, tigelas e taças a formas mais complexas. A altura varia de 6 polegadas a 2 pés. Uma tulipa cresce em cada haste, com 2 a 6 folhas largas por planta. As tulipas são lâmpadas anuais ou perenes. Embora as tulipas sejam perenes do ponto de vista botânico, muitos séculos de hibridização significam que a capacidade do bulbo de voltar ano após ano se enfraqueceu. Portanto, muitos jardineiros os tratam como anuais, plantando novos bulbos a cada outono. O clima e o solo da América do Norte não podem replicar as antigas condições de nascimento da Anatólia e do sul da Rússia. Os jardineiros da região montanhosa do oeste dos Estados Unidos são os que mais se aproximam desse clima e podem ter mais sucesso na perenização de suas tulipas. Plantio. Quando plantar tulipas. Plante bulbos de tulipas no outono, 6 a 8 semanas antes que uma geada forte e congelante seja esperada. As lâmpadas precisam de tempo para se estabelecerem. Plantar muito cedo causa problemas de doença. Veja as datas de geadas locais. Uma boa regra é plantar lâmpadas quando as temperaturas noturnas médias em sua área estão na faixa de 40 a 50 graus. Em climas mais frios do norte, plante em setembro ou outubro. Em climas mais quentes, plante bulbos em dezembro ou até mais tarde. A natureza nunca pretendeu que os bulbos fiquem pendurados acima do solo, portanto, não demore o plantio dos bulbos após a compra. Em climas do sul com invernos amenos, plante bulbos no final de novembro ou dezembro. Os bulbos deverão ser resfriados na geladeira por cerca de 12 semanas antes do plantio. Os fornecedores de lâmpadas costumam oferecer lâmpadas pré-resfriadas para venda também. Se você perder o plantio de seus bulbos na época ideal, não espere pela primavera ou pelo próximo outono. Os bulbos não são como sementes. Mesmo se você encontrar um saco não plantado de tulipas ou narcisos em janeiro ou fevereiro, plante-os e arrisque-se. Veja mais sobre como plantar tulipas no inverno. Escolhendo e preparando um local de plantio. As tulipas preferem um local com sol forte ou à tarde. Na zona 7 e 8, escolha um local com sombra ou apenas com sol da manhã, pois as tulipas não gostam de muito calor. O solo deve ser bem drenado, neutro a ligeiramente ácido, fértil e seco ou arenoso. Todas as tulipas não gostam de áreas com umidade excessiva. As variedades altas devem ser protegidas de ventos fortes. Você vai querer espaçar os bulbos de 10 a 15 centímetros, então escolha um local de plantio grande o suficiente. Prepare o canteiro usando um garfo ou leme de jardim para soltar o solo a uma profundidade de 30 a 40 centímetros, e em seguida, misture em uma camada de composto de 5 a 10 centímetros. Como plantar tulipas? Plante os bulbos com bastante profundidade, 15 a 20 centímetros de profundidade, ou cerca de 3 vezes a altura do bulbo. Cave um buraco mais fundo do que isso para soltar o solo e permitir a drenagem. Em solos argilosos, plante de 7 a 15 centímetros de profundidade. Coloque a lâmpada no buraco com a extremidade pontiaguda para cima. Cubra com terra e pressione-a com firmeza. Lâmpadas de água logo após o plantio. Embora não suportem pés molhados, os bulbos precisam de água para estimular o crescimento.
Se você planeja cultivar tulipas perenes, alimente-as com fertilizante balanceado ao plantá-las no outono. Os bulbos são seu próprio sistema de armazenamento completo e contêm todos os nutrientes de que precisam por um ano. Use material orgânico, composto ou um alimento balanceado de liberação de tempo para deter ratos e toupeiras, se eles tiverem sido um problema. Coloque azevinho ou qualquer outra folha espinhosa nas covas de plantação. Alguns jardineiros usam areia para gatos ou cascalho triturado. Se ratos e roedores famintos são um problema real, talvez você precise tomar medidas mais rigorosas, como plantar bulbos em gaiolas de arame enterradas. Não perca a esperança se estiver plantando suas tulipas no final da temporada. Apenas siga estas dicas. Cuidado! Como cultivar tulipas. Se chover semanalmente, não regue. No entanto, se houver um período de seca e não chover, deve-se regar os bulbos semanalmente até que o solo congele. Verões chuvosos, sistemas de irrigação e solo úmido são a morte para as tulipas. Nunca regue deliberadamente um canteiro de lâmpadas, a menos que durante uma seca. Solo úmido leva a fungos e doenças e pode apodrecer os bulbos. Adicione casca de pinheiro desfiada, areia ou qualquer outro material áspero ao solo para promover uma drenagem rápida. Aplique composto anualmente para fornecer os nutrientes necessários para futuras florações. Na primavera, quando as folhas emergem, dê à sua tulipa o mesmo alimento de bulbo ou farinha de ossos que você usou na época do plantio. Poço de água. Tulipas mortas assim que passam, mas não remova as folhas. Permita que as folhas permaneçam nas plantas por cerca de 6 semanas após a floração. As tulipas precisam de sua folhagem para reunir energia para as flores do próximo ano. Depois que a folhagem fica amarela e morre, ela pode ser podada. Grandes variedades podem precisar de replantio a cada poucos anos. Tipos pequenos geralmente se multiplicam e se espalham por conta própria.